Olá, muito boa tarde. Dioceses e paróquias estão a iniciar um novo período pastoral. A hora requer dinamismo e retoma de alguns hábitos interrompidos. O desafio é ainda marcado pela prudência sanitária, mas também já permite algumas iniciativas. Hoje vamos tomar o pulso às paróquias com a experiência de um pároco, o padre Nuno Rosário Fernandes, após os temas que fazem a atualidade religiosa. Jovens constroem pontes ecuménicas na cidade do Porto. A cidade do Porto acolheu o Fórum Ecuménico Jovem, centrado e inspirado no desafio de Cristo, que convida a passar à outra margem. Ao longo do dia, dezenas de jovens contactaram com diversas iniciativas e rezaram em conjunto. Atravessaram a ponte e fizeram pontes. Foram muito felizes até na escolha deste espécie de mote, não é? Para este fórum. Portanto, pontes. E a juventude tem mais capacidade de fazer pontes do que os adultos. Por motivo. Por um lado, porque usam melhores tecnologias, mas aqui entende-se numa tecnologia no sentido ideal do coração. Em segundo lugar, porque tem outros materiais mais capacitados do que nós os antigos tínhamos. E este material é a boa vontade, é a tolerância, é a capacidade de sintonia de corações. Tudo isso são os materiais novos com que são de fazer as pontes novas. Aliás, o Porto é conhecido pela sua tradição ecuménica, quer da Comissão Ecuménica, que tem feito um trabalho de inter-relação das várias igrejas e comunidades cristãs, e o Fórum Ecuménico, na sua dimensão mais juvenil, traz de facto esta dimensão mais ativa da relação entre vários jovens das várias comunidades, que tem sido um momento da excelência na vida de fé das nossas comunidades e das comunidades cristãs, claramente. O Ide e Anunciai é um lema que todos os batizados receberam e são portadores desde o momento do seu batismo. Nesta alegria, neste encontro, nesta festa de jovens, quando um jovem encontra outro jovem e juntos celebram e louvam, então realmente a alegria, sente-se uma alegria encarnada, sente-se uma esperança mais forte, sente-se um ardor e um fervor no coração, e isso é muito importante também para o movimento ecuménico. A abertura e o acolhimento ao outro são duas palavras-chave no dinamismo ecuménico. Neste contexto, os jovens conseguem fazer pontes com maior facilidade e novas metodologias. Os jovens estão em abertura de espírito e, portanto, se os adultos tiverem alguma capacidade, os mais novos têm muito mais. E por isso, como costuma dizer o Papa Francisco, eles não são só o futuro, eles são o presente. Investir nos jovens é exatamente lançar bases sólidas para este diálogo que há de continuar e tornar-se cada vez mais abrangente. Isto é, com os tradicionais, com quem nós fazemos habitualmente o diálogo frutuoso, mas também, porventura, com outras forças e outras dimensões que até este momento, porventura, estejam um bocadinho mais ostracizadas. E é notório da relação que fui tendo nestes meses de preparação do Fórum Ecuménico, essa consciência, quer nos trabalhos preparatórios, quer na preparação da celebração, no dinamismo, estão muito bem delimitadas aquilo que são as diferenças, mas também aquilo que são as nossas similitudes, pois bem. E isso tem sido um fator de comunhão nesta diversidade que é a Igreja e as igrejas cristãs. Integro a Comissão Ecuménica do Porto já há alguns anos. Durante muitos anos estive no Grupo Ecuménico Jovem do Porto, que reúne os jovens mensalmente para tempo de aprendizagem, tempo de oração, tempo de conhecimento e também de dinamização de eventos. Portanto, o ecumenismo é sempre algo em construção. Este desejo da unidade querida e desejada pelo próprio Senhor Jesus é um processo sempre em construção. O Porto tem longa tradição no mundo do ecumenismo. Dinamismos que crescem a olhos vistos e onde as preocupações ecológicas começam a ganhar raízes. No final da celebração, cada jovem levou para a sua comunidade um pinheiro.
Este fórum teve esta preocupação temática da dimensão das eco-igrejas, da ecoteologia, um tema que ainda há pouco tempo foi alvo de um memorando conjunto ao nível das principais confissões religiosas e cristãs com sensibilidade ecuménica, e então neste fórum quisemos marcar precisamente isso mesmo, que cada jovem possa transportar um pequenino pinheiro nesse símbolo de algo que é pequeno, mas que com cuidado pode vir a tornar-se grande. Contudo, tem sobretudo a ver também com esta dimensão ecológica, ambiental, que na dinâmica juvenil também tem sido uma preocupação trazermos para a reflexão, e por isso o pinheiro é claramente o símbolo, né, que por si próprio, que é de uma árvore, né, de criar raízes, ao mesmo tempo que tem nesta ligação à dimensão ecológica. O ambiente é hoje algo transversal ao mundo da civilização, da cultura, quer seja no âmbito religioso, quer seja no âmbito especificamente laico. E, portanto, aqui está uma boa base de apoio, uma boa base de entendimento para podermos dialogar, de facto. Mas não é o único, sem dúvida. A cidade do Porto foi a capital do ecumenismo neste fim de semana. Os jovens passaram a ponte e construíram pontes no diálogo ecuménico. Pastoral Penitenciária peregrinou ao Santuário de Fátima. Reclusos, responsáveis e colaboradores da Pastoral Penitenciária realizaram uma peregrinação ao Santuário de Fátima. Nesta iniciativa viveu-se uma via sacra, onde cada passo serviu para lembrar uma realidade invisível, tanto geográfica como socialmente. É uma peregrinação representativa, não é? De uma realidade que praticamente é invisível, geográfica e socialmente, que são as prisões, são os reclusos, e que são verdadeiramente uma periferia. Eles são os mais pobres dos pobres, porque apesar de ter cama, de ter comida, não têm liberdade, não é? Não têm liberdade, que isso é indispensável para nós podermos viver como pessoas. É a procura de encontrar forças, moral, experiência espiritual, comunhão, partilha, para continuar num trabalho que é um trabalho delicado. Aliás, na meditação da Via Sacra já o dissemos, é um trabalho delicado de continuar a acreditar na presença de Deus na vida de homens e mulheres marcados pelo mal e que esperam e anseiam por sinais de esperança, sinais de quais nós somos frágeis intérpretes, como frágil é o barro de que o Senhor nos forma. E por isso é importante encontrarmos em atitude de caminho, de itinerário. Uma via sacra diferente, caminhando naquele pulmão espiritual, os peregrinos atenuam as dores provocadas pela ausência de liberdade. Provavelmente voltam para vias sacras, muito delas diferenciadas, uma via sacra que nem sempre é possível ser vivida na liberdade plena. Nem sempre é possível proporcionar aos reclusos o melhor que nos é possível. Muitas vezes por incapacidade nossa, por desconhecimento e muitas vezes também por uma barreira muito grande e muito forte que impede a sociedade de ver estes homens e mulheres que não deixam de ser parte importante desta sociedade. Confiá-los a Nossa Senhora e pedir a Nossa Senhora que seja para eles conforto e presença, que os ajude a passar esta tribulação da reclusão para a liberdade. Mas ao mesmo tempo é também dar-lhe voz, dar-lhe visibilidade, porque as cadeias são invisíveis, como eu disse, são invisíveis, não é? São uma periferia das periferias, não é? Há lá muita gente que não tem visitas, muita gente estrangeira, muita gente abandonada pelas famílias, e isto, só quem o experimenta sabe como isto é verdadeiramente doloroso. Cada pessoa tem a sua história de vida, caminhos que muitas vezes se cruzam com percalços. As chamadas curvas que desembocam numa pena. Todavia, as pessoas merecem sempre uma nova oportunidade. Tenho tido uma fantástica experiência. Ao início ia com um bocadinho de receio, confesso, mas fui-me habituando e é sempre todos os dias um desafio, porque o que eu acho é que os voluntários, os colaboradores,
levam aos reclusos é transformar um não lugar num lugar, levar-lhe palavras de liberdade, de esperança. Isso é o que é mais importante. Deram uma oportunidade de poder sair 3 dias mais cedo do que o que esperava, que era para vir precária de 4 dias, e uma precária de 3 dias que a diretora pôde antecipar, e fico mais contente assim. O meu meio da pena também é agora em outubro, vamos lá ver, seja o que Deus quiser. Os técnicos superiores de reeducação nas prisões fazem todo o acompanhamento ao nível individual e ao estabelecimento da relação com a família, com os tribunais, acompanhamento individual, psicoemocional dos reclusos, e temos um trabalho diário, contínuo, com todos os jovens dentro do estabelecimento prisional, ou seja, prepará-los para a reinserção. Eu já disse que quando saísse de vez do EP, de Leiria, que teria de vir a Fátima a pé. Eu na cela parece que consigo comunicar com Deus, está a ver? Eu falo, parece que ouço uma voz por dentro de mim a falar para eu me portar bem, para eu não fazer asneira. A peregrinação da Pastoral Penitenciária foi um dia diferente. Uma experiência nova, com quem ajuda sempre por perto, o que permite reintegrar as pessoas na sociedade. Isto da pandemia, não é? Deixou assim um bocadinho, ficou muito complicado e mesmo eles próprios sentiram-se muito sós e muitas vezes comentavam, antes disto da pandemia, que nós éramos as únicas visitas, as únicas pessoas que eles que viam e que, acima de tudo, não julgavam. E é essa a nossa missão, é o não julgar, mas sim ajudar a que estes indivíduos se possam reconstruir para que possam voltar ao seu contexto social. É a transversalidade do mistério da prisão, que é tal transversalidade que nós temos e que somos convidados a reconhecer. Nós não podemos ver o recluso apenas fechado na identidade do recluso. O recluso é uma família, o recluso é um bairro, o recluso é uma comunidade, o recluso é um conjunto de profissionais que giram à sua volta para permitirem o melhor que a sociedade tem para eles. A Peregrinação Nacional da Pastoral Penitenciária a Fátima semeou a esperança nesta realidade periférica. Através da Via Sacra, deram-se passos rumo à liberdade. Para acompanhar estes temas, basta ir ao portal informativo da Igreja Católica em Portugal, agência.eclesia.pt. O padre Nuno Rosário Fernandes é pároco de Benfica, Lisboa, é também o diretor do Departamento de Comunicação do Patriarcado de Lisboa e diretor do jornal Voz da Verdade. Obrigado por estar aqui entre nós, hoje mais nesta experiência de pároco e neste momento com uma comunidade cristã também a iniciar um novo período de iniciativas pastorais, coincidente também com estas recentes medidas divulgadas pelo Conselho Permanente da Conferência Episcopal, que não abriram ainda muito, não é a questão das assembleias, embora já se possam realizar as procissões. Como é que, como pároco, vai também tentando retomar esta vida pastoral? Boa tarde, Henrique. Obrigado pelo convite. De facto, este continua a ser um desafio. Tem sido um desafio até aqui, todo este tempo da pandemia, coordenar a pastoral com tudo aquilo que é necessário, toda a prudência necessária para evitar qualquer foco de pandemia. E por isso nós vamos procurando, com aquilo que nos vai sendo possível, vamos procurando abrir um bocadinho mais o leque à comunidade. Isto é, até aqui havia muitas coisas que estavam paradas, muitos encontros, embora as catequeses, segundo a indicação da própria Diocese de Lisboa, do Patriarcado de Lisboa, as catequeses a meio do ano puderam retomar presencialmente, com todos os cuidados. Estamos, de facto, neste momento a preparar o início da catequese e todos os outros encontros, porque uma comunidade faz-se com uma vida presencial, com uma vida ativa, mas uma vida de presença, de relação física, e por isso estamos neste momento a preparar, estou neste momento até a fazer o próprio calendário da paróquia, um bocadinho a agendar, coisa que o ano passado não tinha feito. E nota-se, digamos, esta vontade de regresso a um contacto mais próximo entre os dinamismos também da comunidade, as diversas áreas da pastoral? Nota-se sem dúvida, porque as pessoas precisam de estar umas com as outras. Elas tiveram muito tempo sozinhas, muito tempo isoladas,
e as pessoas precisam de facto desta relação e nós vamos percebendo que há muito este desejo nos diversos grupos que temos, há muito este desejo das pessoas se reverem, mas sobretudo que recomeçarem um pouco aquilo que são as suas atividades. Porque é necessário o encontro, mas é necessário também um bocadinho o partir para aquilo que pode ser uma atividade mais num exterior. Isto é, o Papa tem-nos lembrado muito, e nós sabemos que é assim, nós somos igreja, mas não somos igreja fechados em casa, somos a igreja também na saída para fora, não é? E esta saída implica, de facto, ir ao encontro das pessoas, implica a relação. A prática da caridade, por exemplo, foi um dos aspectos que na nossa paróquia tivemos alguma dificuldade no primeiro confinamento. No segundo confinamento conseguimos manter esta atividade, mas vamos percebendo que ainda há pessoas com algum receio de saírem para ajudar, de estarem presentes nos grupos que há de voluntariado. Queremos, de alguma forma, e estamos a procurar também motivar as pessoas a que haja, de facto, esta abertura, que haja esta relação. Não é? No entanto, há mecanismos que permanecem, estas ferramentas, nomeadamente as digitais, que tornaram possível a participação na liturgia, mesmo para quem permanecia em casa, em confinamento, quando estava em vigor. Ainda perduram, tornam-se hoje também uma outra possibilidade de quem pela doença às vezes não se pode deslocar à paróquia e encontrar ali um serviço útil. Perduram e vão perdurar. Nós na comunidade, na paróquia em Benfica, nós fizemos um investimento com esse objetivo mesmo, de poder chegar a quem não tem mesmo possibilidade de estar na igreja. A comunidade de Benfica é uma freguesia com cerca de 30 mil habitantes, muita gente idosa. Foi feito há algum tempo um levantamento na freguesia sobre o número de idosos. Há um número muito alto de idosos e, por isso, é uma freguesia que precisa também de um outro tipo de apoio nesse sentido. E nós, enquanto comunidade, quisemos também ir ao encontro daquelas pessoas que já não têm possibilidade de ir à igreja, que fizeram daquela paróquia o seu lugar de culto, o seu lugar de atividade. E considerámos que era necessário manter esta presença e, por isso, vamos continuar a fazer essas transmissões. Embora verificamos que já não há aquele número alto de visualizações, mas nós não procuramos visualizações. Procuramos, de facto, um serviço, procuramos chegar junto das pessoas, levar Jesus Cristo através dos meios que são possíveis. Referi há pouco alguma prudência por parte de algumas pessoas, alguns receios. Há também esse risco de que este afastamento forçado do convívio e da presença na comunidade possa ter introduzido algum fator inércia, preguiça, digamos assim, em que as pessoas... Agora, a comunidade tem que trabalhar contra isso para se voltar a tornar mais dinâmica e mais próxima. Eu penso que estamos a enfrentar um outro desafio, que é esse da inércia, mas é o também do gerar uma nova comunidade. Porque eu sinto que houve um afastamento. O afastamento, a impossibilidade das pessoas irem à missa, de não poderem cumprir o seu preceito, sem querer ser injusto, mas para muitas pessoas provavelmente era apenas o cumprir um preceito e se calhar a fé precisava de ser um pouco mais sólida. E penso que nesta altura é necessário, talvez nós comunidades, nós padres, precisamos de apostar um bocadinho neste sentido para gerarmos uma nova comunidade ou para criarmos novos frutos na comunidade. Se calhar temos que fazer um bocadinho mais ao estilo das primeiras comunidades cristãs, que é uma catequese talvez um pouco mais direta. Se precisamos de fundamentar muito mais a fé das pessoas, não é? E acho que, de facto, isso é um desafio que eu pessoalmente, enquanto pároco, sinto, e na comunidade em Benfica vou percebendo que houve muita gente que deixou de participar nas celebrações, muita gente que se afastou, algumas por inércia também, algumas por medo, e por isso creio que, de facto, é uma aposta neste momento da comunidade. E este momento em que nos encontramos é um bocadinho de viragem, de desafio, porque está um ano pastoral a arrancar, as coisas estão a adquirir o ritmo que se necessita e é também trabalho acrescido para um pároco. É sem dúvida, e é um ano que estamos... A própria preparação é exigente, sobretudo é uma preparação com esta expectativa de perceber como é que vai ser. Como dizia há pouco, o ano passado não fizemos calendário, este ano queremos fazer calendário. Se cumpre tudo ou não, só Deus o dirá, só o estado da pandemia nos vai fazer perceber se isso é possível ou não, mas de facto é um trabalho exigente e cada vez mais é exigente esta necessidade de estar junto das pessoas, porque o pároco, o pastor, precisa
desta proximidade e muitas vezes com as muitas outras coisas que nós podemos ter para fazer, às vezes gera-se um bocadinho esta dificuldade. Talvez da minha parte enquanto pároco, e se calhar faço aqui um meia-culpa também, preciso talvez de fazer um bocadinho mais a purificação de algumas coisas ou de discernir um pouco mais onde é que faço mais falta para estar junto das ovelhas que são necessárias. É um trabalho exigente e creio que este ano vai nos proporcionar esta possibilidade de caminho. É desta experiência também terão saído experiências positivas, pergunto eu, talvez de maior proximidade, ainda que pelos meios virtuais, mas de um maior envolvimento ao dinamismo até na área como a catequese, Os a nível das meios famílias. virtuais possibilitaram-nos esta proximidade, mas também a necessidade de pessoas na comunidade, voluntários, para podermos cumprir tudo aquilo que eram as regras de higienização dos espaços, do espaçamento, do distanciamento dentro da Igreja, fizeram com que mais pessoas se aproximassem também da comunidade para ajudar. E isto é de facto, houve talvez houve esta capacidade de abertura de coração também para perceber, eu faço falta, eu posso dar a minha ajuda, tenho um pouco de tempo que posso disponibilizar, e então vou estar presente. E dou graças a Deus por isso, nesta comunidade isso aconteceu, embora vou percebendo que a certa altura começa a haver um certo cansaço, porque já estamos com muito tempo neste ritmo, da muita exigência que é necessária dentro do espaço do culto, do espaço dentro da Igreja, e as pessoas já se sentem um pouco cansadas. Mas, no fundo, creio que houve muito esta abertura e esta aproximação. Da nossa parte também, conseguiu-se de alguma forma, também com a ajuda dos meios virtuais, também captar outros paroquianos. O que é curioso, no fundo, para além daquilo que pode ser uma comunidade virtual, conseguimos chegar junto de outras pessoas que ainda não tinham tido a experiência de estar na paróquia. É uma outra experiência também. Possibilidades que as circunstâncias permitem. Vamos continuar então a acompanhar aquilo que vai sendo possível abrir com toda a prudência que se pede. Obviamente, Padre Nuno, muito obrigado pela presença hoje aqui entre nós. Mais logo, não esqueça a edição rádio do programa Eclésia. É pelas 22h45 na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.